Olá, pessoal aí de casa! Meu nome é Professor Wagner e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre filosofia, Sócrates e o conhecimento. Você já deve ter tido essa aula ou por uma das nossas videoaulas ou com seu professor aí em casa. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Sócrates. Vamos só fazer uma retomada. Lá no seu sexto ano você deve ter estudado sobre os pré-socráticos, ou seja, os pensadores e filósofos que vieram antes de Sócrates. E Sócrates ele traz uma grande diferença no modo de pensar e até de estabelecer o conhecimento, né? Sócrates ele é conhecido por essa ruptura entre os antigos filósofos, os chamados filósofos da natureza, os pré-socráticos, ou também conhecidos como sofistas, e a partir de agora Sócrates ele marca um novo início da filosofia. E dentro desse novo início, Sócrates ele vai ser bem importante porque assim, nós não sabemos bem ao certo, precisamente o ano em que Sócrates nasceu. Mas nós sabemos que ele teve a sua vivência ali entre o século IV e o século V a.C. E nós também sabemos que Sócrates vai ser um grande influenciador de outros grandes filósofos e pensadores como Platão e Aristóteles. Ok? Então vamos lá. Correção dos exercícios das páginas 426 e 427. Primeiro exercício. Sócrates foi um cidadão admirado e seguido pelos jovens atenienses, mas criticado e combatido por outras pessoas. Então nós lembramos que Sócrates, qual era o grande diferencial dele? Sócrates queria levar as pessoas ao saber, que elas encontrassem por meio do seu raciocínio, dos seus estudos e da sua prática o conhecimento. Sócrates, diferente de outros pensadores, ele acreditava que o conhecimento, que a sabedoria não estava no externo, não estava fora do indivíduo, ela estava dentro do ser humano. E aqui já fica um recadinho. Às vezes você acha que você não sabe das coisas, que você não consegue, que é difícil. Ai, é tão difícil entender a filosofia. O conhecimento pode estar dentro de você. Então vamos lá. Sócrates foi considerado perigoso porque incitava as pessoas contra o governo da época. Verdadeiro ou falso? Isso é falso. Então não é que Sócrates ele incitava, ele provocava, ele motivava as pessoas a serem contra o governo, vamos lá protestar contra o governo. Não, é que Sócrates, como ele levava as pessoas ao pensamento, ao conhecimento e a entenderem que a sabedoria estava dentro deles mesmos, isso incomodava algumas pessoas e alguns estudiosos e até mesmo alguns sofistas, ok? Então essa primeira alternativa nós consideramos ela falsa. Próximo. Sócrates, por ser discípulo de Platão, escreveu muitas ideias sobre a justiça ateniense. Lembra do que eu falei no começo, gente? Sócrates, discípulo de Platão, não seria o contrário? Então essa também está falsa, né? Platão é que foi discípulo de Sócrates. Vamos para a próxima agora. Sócrates foi condenado pela justiça ateniense porque apontava as pessoas ao conhecimento, ou as pessoas ao conhecimento e descoberta da verdade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ok? Então, por mais que ele não fizesse movimentos e protestos, né, contra o governo, mas o simples fato dele levar as pessoas ao conhecimento e a buscar a verdade, isso incomodava muita gente. Tá? Próximo, Sócrates, embora soubesse a relevância das suas ideias, não registrou nada e deixou esse legado para o seu discípulo Platão. Verdadeiro. São por meio dos escritos e dos registros de Platão, o discípulo de Sócrates, que nós conseguimos ter noção e termos acesso ao grande conhecimento desse grande pensador. E agora, no livro Apologia de Sócrates, é Platão quem relata a história e as ideias do seu mestre. Verdadeiro também. Ok? Corrigiu? Dá uma pausa, verifica e daí depois volta aqui para a gente ir para o nosso próximo exercício. Ok? Vamos aqui. Relembrando sobre os sofistas, observe-se que Sócrates tem um método diferente do deles. Apresente a principal diferença entre esses dois. Tá? Então,
Sócrates, a grande diferença dele para os sofistas, ou seja, para os seus antecessores, né, ou até os seus contemporâneos, é que ele não tentava impor, explicar ou determinar a verdade para ninguém. Sócrates, por meio do questionamento, por meio da ironia, por meio da reflexão e da comunicação, é que Sócrates tentava levar as pessoas à verdade sobre aquilo que eles pensavam. Até por isso é uma das, não exatamente, mas uma das justificativas. Por que Sócrates focou tanto, né, em conversas, diálogos e discursos e não em escrever as suas ideias? Porque ele acreditava que a comunicação, o diálogo, era uma das melhores formas de adquirir e desenvolver o conhecimento e encontrar, assim, a essência da verdade. Isso é uma outra coisa bem importante. É a partir de Sócrates e depois com Platão e Aristóteles que começa a se pensar sobre a essência das coisas. Como que a essência das coisas pode nos levar ao conhecimento em si. Ok? Copiaram a resposta? Depois você pode colocar o vídeo um pouco mais lento, posso estar falando um pouco rápido, mas você vai pausando e assim você vai conseguindo acompanhar nosso raciocínio. Vamos para a próxima questão. Deixa eu só apagar o meu quadro. Isso vai te dando um tempo aí para você também pensar um pouco sobre aquilo que nós falamos e a resposta que nós colocamos. Vamos lá. Alguns pensamentos, né, célebres atribuídos a Sócrates chegaram até nós por meio do seu discípulo, o Platão. Um deles é: só sei que nada sei. Relacione o pensamento em destaque com a afirmação que estiverem corretas, né? Então aqui nós já temos as duas afirmações que estão corretas e nós vamos entender por que elas estão corretas. Então, primeiro, ao afirmar que nada sabe, Sócrates sugere que as pessoas têm de se conformar com o que aprendem no seu cotidiano, sem ir atrás de novos conceitos. Gente, isso era o que Sócrates queria? Essa era uma das suas ideias ou até motivações? Não. Com base no que Platão nos trouxe, ao interpretarmos essa palavra com o que Sócrates e a sua história revela sobre o seu pensamento, nós vemos que ele não quer que o homem, ou seja, as pessoas, elas se conformem ou elas se prendam àquilo que elas sabem, mas que elas tentem, por meio do questionamento e do estudo, ir além, ok? Então isso está totalmente falso. Tá incorreto, incoerente. Sócrates reconhece humildemente quão imenso é o seu conhecimento sobre o mundo, que sempre existirão muitos mistérios a serem desvendados. Não, essa frase ela não traz esse aspecto de que ele conhece muito, que ele sabe muito, né? Ele traz justamente essa ideia que por mais que eu esteja sempre aprendendo, estudando e correndo atrás, cada descoberta mostra que eu preciso aprender ainda mais. Um exemplo, né, para a gente ficar bem claro com isso. Eu entendi agora sobre a história da minha cidade. Isso me leva a ter que entender a história do meu estado. Entendi a história do meu estado, agora eu tenho que entender a história do meu país, do continente para o mundo, do mundo para o universo e assim por diante. Um conhecimento leva ao outro, ok? Por isso nós não consideramos essa como a mais coerente e correta. Para o filósofo, este é o princípio da sabedoria: reconhecer a própria ignorância frente à imensidão do conhecimento. Atitude humilde de reconhecer que existe muito para se aprender e que é possível aprender e sempre, ok? Aprender e sempre. Já pode pegar isso, colocar uma hashtag, colocar como um status lá seu no Facebook e no Instagram, ok? Aprender e sempre. As pessoas são simples seres humanos. Portanto, não podem ter a pretensão de ficar buscando saber sobre as coisas. Nada a ver isso, né, gente? Como assim? Simples seres humanos e por isso não devemos saber sobre as coisas? Não. Como grandes seres humanos, seres racionais, nós devemos sempre estar estudando e buscando. O ser humano pode precisar ser humilde. O ser humano precisa ser humilde. E em sua finitude, ou seja, considerar que ele tem suas limitações. Reconhecer que é impossível conhecer tudo. Isso também é importante. Nós vamos sempre estar buscando conhecimento? Sim, mas nós não podemos nos frustrar, porque existem coisas que realmente é muito difícil de se explicar e que demoram tempo e levam tempo para se compreender. Então não é porque você tem limitações para aprender as coisas que você vai deixar de estudar, pesquisar e procurar, tá bom?
Vamos para a próxima? Vamos só apagar o meu quadro. Dá um tempinho aí para você verificar, ok? Você já deve ter anotado. Vamos apagar esse quadro e vamos para a nossa próxima atividade. Estabeleça um paralelo entre os dois métodos ensinados por Sócrates, ironia e a maêutica. Então, só para nós entendermos, antes de eu ler ali com vocês a resposta. A maêutica é o ato da pergunta. Então, Sócrates, em vez dele chegar e dar resposta ou querer ensinar algo para as pessoas impondo uma verdade, ele fazia isso por meio das perguntas. Ou seja, ele questionava a pessoa sobre algo e a partir desse questionamento, ele ia fazendo certas ironias mediante a resposta. Né? Ironia, ser irônico, né? Trazer aquela questão da dúvida, será? Não sei. Então, esse jogo que Sócrates fazia era para levar as pessoas a encontrar o conhecimento em si próprias. Então, por exemplo, quando ele questionava a origem das coisas. Dentro da origem das coisas, lá dentro da Grécia Antiga. Nós tivemos lá o Cronos, um grande deus, que desse deus vêm os outros deuses, como nós tivemos lá Zeus, Afrodite, Poseidon e assim por diante. Então foram os deuses que criaram tudo, os deuses comandam tudo. Os deuses. Alguém já viu os deuses? Você já viu os deuses? Como que nós sabemos que os deuses têm essa cara? Os deuses são igualzinho, os seres humanos só são maiores, né? Mais bonitos, mais fortes, têm poderes. Tá, mas esses deuses se relacionam com os seres humanos? Quem são semideuses? Então, esses questionamentos, essas ironias, essas caras, essas entonações que Sócrates fazia dentro dos seus discursos possibilitavam as pessoas a duvidar e questionarem sobre aquilo que era imposto, muitas vezes pelos sofistas, e faziam elas a quererem estudar e buscar o conhecimento dentro delas mesmas, tá? Então, uma resposta para você colocar aí no seu caderno que pode te auxiliar a estudar. Então, na ironia, Sócrates propõe perguntar fingindo não saber coisa alguma sobre o assunto. Então, isso é ironia. Ele fingia que não sabia sobre algo, ele até tinha conhecimento sobre algumas respostas, mas ele fingia que não conhecia para escutar o que a pessoa pensava sobre o assunto. Porém, no fim, a pessoa pressionada reconhece a sua ignorância ou desiste da discussão. Outra coisa importante, com os questionamentos e o posicionamento de Sócrates, ele mostrava para as pessoas que muitas vezes elas estavam erradas sobre um determinado assunto. Na maêutica, acontece a procura pelo conceito, como se saísse de dentro da pessoa, fazendo alusão ao significado da palavra grega. Maêutica, parto. Então, Sócrates ele traz essa ideia do parto. Quem lembra de um parto, você já deve ter escutado sobre isso. Parto, nascimento de um bebê, vem de dentro. Então, Sócrates traz essa ideia do nascimento, que o nascimento do conhecimento ele ocorre de dentro da pessoa, ou seja, do interno e não do externo. Vamos para a próxima? Então, para nossas duas últimas. Podemos dizer que na imagem, um pouco do pensamento de Sócrates está sendo colocado em prática. A partir disso, relacione o método maêutico com a frase "conheça-te a ti mesmo", de Sócrates. Então, o que acontece? Sócrates, no início da sua trajetória como pensador, ele visitou um templo grego, de deuses, ele visitava, esses templos eram muito comuns, e em uma dessas visitas ele encontrou em um desses templos essa frase, "conheça-te a ti mesmo". E daí Sócrates trouxe essa ideia, que o autoconhecimento, que quando nós conhecemos a nós mesmos, ou seja, tentamos entender as nossas emoções, a nossa origem, a nossa forma de pensar, as nossas ideias, a nossa imaginação, quando nós tentamos buscar quem nós somos, nós começamos a conhecer, a aprender e a crescer ainda mais. Porque quando olhamos para nós mesmos, existem várias dúvidas e questionamentos sobre a nossa origem e o nosso comportamento. Ok? Então, para Sócrates, o primeiro passo para conhecer a verdade, a essência das coisas e alcançar a sabedoria era conhecer a você mesmo. Ok? E aqui na imagem, veja que o homem ele está pintando, ele está praticando uma arte, ele está desenvolvendo uma habilidade. Conhecer a nós mesmos, também entender as nossas habilidades, limitações e assim por diante. E último, segundo Sócrates, o primeiro passo para conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Você concorda com essa máxima
Explique. Então você vai dizer se você concorda. Se a melhor forma de você crescer e saber sobre as coisas é conhecendo a você mesmo, as suas capacidades, limitações e habilidades, ou se isso é falso, se isso não existe. Ok? Então, gente, essa foi mais uma revisão e uma correção dentro de filosofia e o pensamento de Sócrates. Muito obrigado e até a próxima!